poderosa, Josi, te abençoando e abençoando a igreja. Boa noite, queridos. Eu sou, como a Josi me apresentou, eu sou a Claudiane, eu sou esposa do pastor Sidney Rosa. E há mais ou menos uns 14 anos, ano de 2009, 2010, nós tivemos a alegria de pastorear essa igreja, mas o meu esposo era o pastor dos jovens. Nós ficamos 2 anos aqui no início do nosso ministério. E foram anos muito especiais de aprendizado. E é uma alegria poder retornar e ver quanta gente diferente. Isso é muito bom, porque isso mostra que a nossa igreja está crescendo e se desenvolvendo. Como a Josi falou, nós estamos aqui numa quarta especial do Ministério da Mulher, onde está sendo falado sobre os milagres de Jesus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o milagre, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Talvez você conheça essa história, talvez não. Então nós vamos ter a oportunidade de hoje abrirmos a Bíblia e ouvirmos um pouquinho mais, tirarmos algumas lições para a nossa vida. Bom, o vazio deixado pela perda de uma pessoa querida, em geral, é associado a uma angústia e a outros sentimentos negativos muito intensos. Há pessoas que enfrentam perdas múltiplas, e o que resulta num luto cumulativo. Cada perda agrava os aspectos desafiadores do luto, o que pode levar à fadiga, sobrecarga, devido a esses diversos estressores envolvidos. É bem mais difícil enfrentar uma nova perda quando você percebe que você está com uma parte da sua capacidade de resolução de conflitos. Não é fácil. O luto envolve perda física, em caso de morte, por exemplo, de um ente querido. Mas o luto também envolve perdas simbólicas, como, por exemplo, o romper de um relacionamento, ou perder o emprego. E também existe o luto de perdas secundárias, que envolve rotinas, por exemplo. Bom, a viúva de Naim, ela estava passando por um luto cumulativo. Ela havia perdido o marido e agora estava a caminho do enterro do seu filho. Eu convido você nesse instante para nós abrirmos a palavra de Deus e nós vamos ler essa história no livro de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, nós temos o relato dessa história. Mas antes eu convido que você feche os seus olhos e nós vamos pedir a direção de Deus mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui nessa noite. Nós te louvamos porque em meio há várias situações da nossa vida, muitas vezes em meio a perdas que passamos neste mundo, o Senhor se faz presente ao nosso lado. Nesse instante, Pai, nós clamamos para que o Senhor nos envie o Espírito Santo, porque nós vamos abrir a Tua Palavra. E a Tua Palavra, quando ela é aberta, ela fala ao nosso coração, ela nos ensina, ela nos transforma, ela opera milagres. E eu peço humildemente que o Teu Santo Espírito esteja aqui entre nós, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Lucas 7, a partir do verso 11, diz o seguinte: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim,
E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Bom, na época de Jesus, Naim era um vilarejo agrícola com poucas casas. Lucas, ele começou o seu relato observando que Jesus, ele estava em Cafarnaum. Se você olhar o capítulo 7, no início dele, ele está falando sobre um outro milagre, que era o milagre do servo do centurião. E Lucas começa então esse relato contando o que Jesus tinha feito no dia anterior. E que ele foi, após ele ter feito esse milagre do centurião, ele saiu imediatamente para a cidade de Naim. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Cafarnaum até a cidade de Naim é de uns 30 a 40 quilômetros aproximadamente. E a Bíblia diz que Jesus fez imediatamente essa viagem. Todos sabem que ele foi a pé. E que o caminho não era dos melhores. Aquela região é muito pedregosa, né? É uma região que não é favorável para uma caminhada. Mas Jesus saiu imediatamente. Percorreu talvez uma noite toda, talvez um dia inteiro, para chegar até Naim. Jesus entrou na cidade com seus discípulos e se deparou com um cortejo fúnebre que saía da porta da cidade. Um rapaz de 20 e poucos anos estava sendo levado numa maca fúnebre. Lucas conta que aquele jovem era o único filho daquela viúva. Um grande grupo de moradores daquela cidade se compadeceram daquela mulher, porque eles sabiam qual era a condição dela. E a Bíblia diz que eles estavam lá em volta daquele cortejo, chorando, se lamentando. Eles têm esse costume. Eles até têm pessoas, quando tem esses momentos, né, de enterro até, pranteadores, e lá estava aquela situação. Aquela viúva, aquela mãe, ao lado do seu filho, carregado numa maca, pronto para ser enterrado. E Jesus chega exatamente nesse momento. Bom, a empatia demonstrada em perdas significativas é um apoio social fundamental para a recuperação. E aquela cidade estava lá, dando o seu apoio para aquela mulher. O extravasar de emoções, o compartilhamento de lembranças, de experiências semelhantes, a oração intercessora, o abraço apertado, são componentes curadores nesse momento, nesse processo tão doloroso. Você já passou por uma ou mais perdas que fizeram você perder o chão? Você demorou a se recuperar? Você procurou a ajuda de amigos e familiares? Ou você tentou resolver tudo sozinho? Bom, talvez você esteja hoje
vivendo esse luto. Atravessando por, quem sabe, uma situação bem difícil nesse momento. E precise desse apoio social, de pessoas que passaram por perdas semelhantes à sua. Nós chamamos de empatia, quando você sente a dor do outro. Mas sabe de uma coisa? Você só consegue ter essa empatia quando você vive o que a pessoa talvez esteja vivendo. Eu me lembro quando o meu filho mais novo passou 60 dias na UTI. Quando nós, especialmente como uma família pastoral, nós sempre estamos, acompanhando as pessoas, as perdas. Mas sabe, eu realmente entendi o que era passar por uma UTI. Quando eu passei, aí eu entendi. Aí eu realmente entendi que eu poderia olhar para uma pessoa que estava lá e poderia tentar confortá-la. Bom, deixe-me contar uma coisa importante dessa história. Você sabe o que significa, em termos sociais, espirituais e financeiros, ser uma viúva sem herdeiro no antigo Israel? Pois é. Além da dor espiritual, emocional, a viúva de Naim teria que enfrentar a ruína financeira. Até a possibilidade de morrer de fome. Sabe por quê? Porque no casamento, a mulher era designada à família do marido. E como filho único, a herdeira, aquele que cuidaria daquela viúva, agora estava morto. Bom, se o filho tinha uns 20 e poucos anos, ela provavelmente era uma mulher de meia idade, morando num vilarejo agrícola, isolado, sem nenhuma condição de sobrevivência. Ser viúva era uma condição muito difícil para as mulheres daquela época. E ainda é bem difícil hoje. Mas, de alguma forma, Jesus sentiu a situação desesperadora daquela viúva. Pode ser que ela tivesse passado a noite toda prostrada ao chão, chorando, clamando e procurando uma resposta de por que ela estava naquela situação tão extrema. Nós não sabemos como tinha sido a noite dela, mas uma coisa sabemos, não deve ter sido fácil. O coração daquela mãe, daquela mulher, estava quebrado, estava desesperado. Não sabemos, mas sabemos que o Salvador decidiu partir imediatamente de Cafarnaum. O que exigiu que ele caminhasse a noite inteira para interceptar a procissão fúnebre, pouco antes de sepultarem o corpo. Jesus, ele se dirigiu lentamente ao local do enterro. Num esquife aberto, tipo uma maca de carregar pessoas, encontrava-se o jovem morto e em volta os pranteadores, enchendo os ares de lamentos e gritos. Imagina. Cristo, ele se compadeceu dessa mãe. E ele expressou simpatia quando ele diz aqui no verso 13, não chore. Não chore. Parece estranho, né? Olha a condição daquela mulher. Jesus olha para ela e diz, não chore. Naquela situação, naquele momento. Mas Jesus sabia o que estava falando. Não chore, querido, pela luta de uma doença talvez incurável, que você possa estar passando, ou alguém muito querido e próximo a você possa estar passando.
Não chore, mesmo que seja pela dor de você saber que seu bebê foi gerado bebê que foi gerado dentro de você tem uma doença incurável. Ou talvez uma doença que pelo menos para você é limitante. Eu passei por esse luto quando Adão nasceu. E quando você está imerso na dor, nesse desespero, você quer chorar, questionar, porque não é natural, não é o planejado. A dor, o luto, o sofrimento não é o planejado. Aquela mãe chorava, porque não era esperado ver o seu filho morrer. E só Jesus tem autoridade para chegar e dizer: não chore. Sabe por quê? Ellen White diz, no livro Desejado de Todas as Nações, que Jesus é o único que pode dizer não chore, porque Ele é o único que tem o poder para transformar a dor em gozo, em alegria. Jesus é o único que pode dizer isso. Jesus, então, imagine a cena, aproximou-se do esquife e com voz clara, cheia de autoridade, disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O jovem abriu os olhos. Jesus tomou pela mão, ergueu e o entregou à sua mãe. Mãe e filho se uniram em um abraço longo, apertado e alegre. A multidão da vila e os seguidores de Jesus ficaram assombrados quando a dor compartilhada deles se tornou em pura alegria. A porta do cemitério se transformou em um lugar de alegria e gratidão ao Todo-Poderoso, que vai ao encontro dos seus filhos. Todos glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Jesus, Ele despertou o filho da viúva de Naim. Ele despertou ele de um sono da morte. Assim como fez com Lázaro, assim como fez com a filha de Jairo, que também foi um milagre, foram milagres de Jesus que estão lá no livro de João. Jesus fez porque Ele é a ressurreição e a vida. E quem nele crer, ainda que morra, viverá. Amém. João 11, 25. A morte, a doença, não é o fim. Não é o fim. O próprio Jesus prometeu que voltará e ressuscitará os que morrerem em Cristo. Nós encontramos essa promessa na Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses, no verso 4, nós temos essa promessa maravilhosa. Todos seremos transformados. Um dia, aqueles que creem em Jesus, seremos todos perfeitos. Após o retorno de Cristo, com o estabelecimento do novo céu e da nova terra, a morte, queridos, não mais existirá. Apocalipse 21, 4. No entanto, enquanto aguardamos o retorno do nosso Salvador, sejamos apoio social, uns para com os outros. Cuidemos da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental,
da nossa saúde social, da nossa saúde física. Confortemos uns aos outros com a mensagem do breve retorno de Cristo e a ressurreição dos nossos queridos. Essa narrativa bíblica, ela é muito inspiradora. Sabe, ela confirma que Jesus, ele conhecia aquela viúva. Aquela viúva pobre, carente e esquecida. Jesus conhecia ela. Jesus sabia onde encontrá-la. Jesus sabia exatamente o que ela precisava naquele momento. Quando passar por essas situações, lembre-se de que Jesus viajou quase 50 quilômetros para ministrar à viúva nesse momento de necessidade. Da mesma forma, Ele nos auxiliará quando precisamos. Não tenha dúvida. Sempre que ouvir essa história, lembre-se de que somos importantes para Deus e de que Ele jamais se esquecerá de você. Talvez, queridos, talvez você esteja passando por um vale escuro, lutando com o medo, a raiva, a injustiça, com problemas financeiros ou no casamento. Não sei. Não sei qual é a sua luta. Mas eu sei que todos nós temos. Porque nós vivemos neste mundo. E aqui ainda não é o céu. Pode parecer que Jesus, nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, pode até parecer que Ele te abandonou, que deixou você sozinha com esse sofrimento. Mas Ele garante que está ao seu lado. A Bíblia está repleta de promessas de Deus, de que não estamos abandonados neste mundo. Em Isaías 49:15 é uma dessas, que nós lemos: será que uma mulher pode se esquecer de seu filho que ainda mama, de maneira que não compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de você. Amém? Hoje, nós aprendemos algo diferente sobre essa história. Sabe por quê? Porque é comum que as pessoas busquem a Jesus por um milagre. É comum que nós clamemos, busquemos, corramos. Mas a história nos mostra que o próprio Cristo tomou a iniciativa para agir na vida dessa pobre mulher. Foi Jesus que tomou a iniciativa. Ela não clamou, ela não se humilhou, ela não tocou nele, nem mesmo pediu nada. Chorava pela morte do filho e foi surpreendida com a presença do autor da vida. Seu luto foi transformado em alegria. As palavras de Deus são poderosas para trazer luz sobre a escuridão e vida nas situações mais desesperadoras. Jesus tocou o caixão e o jovem ressuscitou. E agora, queridos, eu te pergunto: em que área da sua vida Jesus precisa tocar? Não impeça que Ele toque no que é preciso, porque Ele é que sabe, é Ele que vai em busca, é Ele que nos salva.
É Ele que morreu numa cruz por mim e por você. Não impeça que Ele toque na sua vida, no que é preciso, não no que você quer, porque Ele sabe exatamente o que você precisa para que haja salvação, para que haja restauração, para que haja felicidade, para que haja eternidade na sua vida. Não impeça de tocar, que Ele toque em você no que é preciso. Entregue a sua vida, confie no seu poder, pois a sua graça se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é quando sou fraco, é que sou forte. Que nessa noite, você saia na certeza do amor de Cristo por você. Não importa onde você está, não importa como você está, Jesus te conhece. Ele sabe o que vai no seu coração, Ele sabe do que você precisa, e Ele estará em todos os momentos ao seu lado. Amém? Eu vou te convidar para que, assim como você está, você feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Pai de amor, que milagre, Senhor, que milagre extraordinário aconteceu na vida desse jovem. Mas, Senhor, o maior milagre, ao meu ver, aconteceu na vida dessa viúva, que se sentia sem esperança, que não via propósito para a sua vida, mas que o Senhor a acolheu, a surpreendeu e operou um milagre que ela precisava. Senhor, eu não sei qual é o milagre que os teus filhos que aqui estão precisam, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é aquele que sonda, onipresente, onipotente, que sabe, que conhece o que vai ao nosso coração e qual é a nossa necessidade. E eu sei, Senhor, que a maior de todas é de sermos salvos, perdoados, aceitos pelo Senhor. Eu oro, Senhor, por uma bênção especial sobre a vida de cada filho, de cada filha tua que esta noite entrou aqui. Que o teu Santo Espírito se manifeste, que o milagre aconteça e que eles saiam daqui reavivados, felizes, transformados, porque encontraram o Mestre. Obrigada, Senhor, por nos ouvir, por nos aceitar e por estar aqui ao nosso lado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Este é um momento muito especial, porque nós temos mais uma linda cerimônia batismal para a honra e glória do nosso Deus. Este é um momento em que os céus estão em festa. Os céus todos param neste momento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se fazem presente no momento mais importante da vida, na decisão mais importante da vida. A Nayara, neste momento, está entrando ao tanque batismal, e eu gostaria de convidar todos aqueles que fazem parte do espaço Novo Tempo para chegarem mais perto. Também os convidados da Nayara, se quiserem chegar mais próximo, para assistir aqui bem de pertinho, enquanto eu vou ler um breve histórico. A Nayara teve seu primeiro contato com a palavra de Deus lá na sua infância. A sua mãe lhe ensinou a oração do Santo Anjo e seu pai lhe ensinou o Pai Nosso. Estudou em colégio de freira e de padre quase toda a sua vida. Fez a primeira Eucaristia, sempre teve a Deus no coração, acreditando com fé e fazendo suas orações todos os dias. Se formou em engenharia,
lá em Salvador, na Bahia. Veio para Santa Catarina há 6 anos atrás para construir uma nova vida. Mas, como bem disse a Nayara, nós fazemos os nossos planos, planejamos, mas Deus tem os seus. E Deus, com certeza, tinha um plano mais importante ainda para a vida da Nayara. Em seu trabalho, ela trabalhou em várias atividades, trabalhou em banco público e, por último, como representante de medicamentos, em uma de suas visitas, ela recebeu um convite pelo Dr. Alexandre, que está aqui conosco, para estudar a Bíblia no Espaço Novo Tempo. Durante alguns meses, o Dr. Alexandre, juntamente conosco, tivemos o privilégio de estudar junto a Palavra de Deus. E ali a Nayara chegou à conclusão de que esse era o momento para fazer a sua entrega a Deus através do batismo. Nayara, momento muito especial em que todo o céu está em festa e nós também queremos nos unir a esta festa. Pastor, agora é com o senhor. Estimada Nayara, conforme a sua profissão de fé, em aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e também as suas verdades, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aqueles que desejarem cumprimentar a Nayara, fiquem à vontade.